pessoal, estamos aqui gravando mais um podcast da Laclip, o Castivete. Esse é o primeiro episódio da segunda temporada e hoje nós estamos aqui. Vamos começar agradecendo os nossos espectadores, claro, e o nosso patrocinador Estudando Bichos, que vai aparecer aqui para vocês o cupom LACLIP10. Lembrando que já estão disponíveis os moletões, chegou a segunda edição do boné. E tem planner e vai ter outras atividades que eles vão apresentar. E como vocês sabem, né, aqui o podcast a gente é uma conversa, né, como se fosse uma conversa nos corredores, mas a gente tá gravando tudo aqui e tá apresentando, não é, Ale? Isso aí. Vai ser uma ótima gravação hoje. Espero que renda muitas conversas, um bate-papo muito legal. Isso aí. Vamos agradecer os nossos apoiadores. Sim, nós gostaríamos de agradecer à Universidade Castelo Branco, a Prefeitura do Rio de Janeiro, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Parque Suzana Naspolini e a Nave de Conhecimento de Realengo, que é onde nós estamos aqui gravando. Isso aí. Eu sou a Aline, atualmente estou como presidente da Laclip e E eu me chamo Alessandra Quempinas, atualmente estou como assessora de patologia da Laclip. E hoje nós estamos com um convidado muito especial. A gente já estava tentando marcar com ele há algum tempo. O nosso tema, antes que eu esqueça, é patologia clínica veterinária, muito além do hemograma. E o nosso convidado, ele é biólogo, médico veterinário, ele é técnico em patologia clínica, mestre em ciências biológicas, é nosso professor na Castelo Branco. É assim, o currículo dele é vasto. Eu vou deixar ele se apresentar. Professor Vaneir Inocêncio, Mais conhecido como? doutor Stark. E aí, gente? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? A gente aqui tá de tarde, mas a hora que você vai estar vendo, então sinta-se apresentado o dia. Eu costumo dizer que o pessoal fala assim, o que você é mais além do currículo? Eu falo, faltou gênio, playboy, filantropo e bilionário. Bilionário, a gente sempre é bilionário quando a gente é professor, porque não tem preço você estar sempre com pessoas, ver o legado e o crescimento de cada uma delas. Assim, é uma coisa que eu prezo muito da minha carreira, né? Eu estou completando 35 anos de magistério, isso oficialmente, né? Isso oficialmente eu já dava aula, naquela época eu dava aula para o curso técnico, né? Como vocês citaram aí. E assim, é uma honra imensa estar aqui hoje com a galera da veterinária da Castelo Branco, né? Os pioneiros do curso, que eu tive a honra de contribuir com a criação dele e vi agora esse legado aí maravilhoso sendo seguido por esses grandes futuros médicos veterinários. Isso aí, é um presente ter você aqui com a gente. Com certeza. Eu costumo dizer que falar de patologia clínica, e eu que antes de fazer veterinário eu já trabalhava com, né? Eu fui professor da pós-graduação da UFRJ, onde eu conheci os primeiros veterinários que queriam fazer a área de patologia clínica. E, curiosamente, uma dessas alunas, depois eu fui estagiário dela, né, a doutora Jerusa, vamos dar um abraço para ela aí, vai estar assistindo a gente, porque eu vou avisar. Eh, e também eu fui chefe de cadeira de patologia clínica do curso de medicina da Unigran Rio, né? E foi uma experiência para mim maravilhosa. Eu tinha uma equipe com 2, 3 ex-alunos da Castelo Branco que fizeram biologia, 2 deles se tornaram professor da instituição, né? Mandar um abraço para os meus pupilos, professor Valdemir, professor Patrick, e a gente compôs uma equipe assim que nos presenteou na primeira turma. Eu fui convidado para ser o nome da turma. Isso foi uma honra muito grande para mim. E eu me lembro que a primeira pessoa que eu liguei foi minha mãe. E a gente fala que isso é tudo legado. Conhecimento é poder. Se a gente costuma dizer que qual o seu superpoder como super-herói, o conhecimento tem que estar sempre em primeiro lugar. Isso aí, o Isso aí. conhecimento a gente não perde, né? Não Com perde nunca. certeza. Né? Então conta um pouquinho pra gente como tudo começou, professor. A minha mãe conheceu meu pai. Vou pular essa porque tem coisa que não pode falar aqui. Melhor. Então, cara, a minha carreira de laboratório, ela começou, se eu não me engano, quando eu estudei na antiga sétima série, que eu estudei o corpo humano, eu fiquei fascinado. Eu falei assim, cara, eu quero aprender, quero estudar isso. E na época eu me lembro que eu tinha feito um exame, aí tinha aparecido assim, ovo de Ascaris. Aí eu achei aquilo, né? Eu li Ascaris, tá? Eu li isso mesmo. Nossa. Aí eu falei assim, cara, que legal isso.
eu quero fazer curso de técnico em laboratório. E aí passou a oitava série, e aí eu fiz prova para o curso que a gente chamava de segundo grau na época, para escola pública. Aí minha mãe não deixou, falou: você vai estudar aqui perto. Aí me colocou numa tal de Universidade de Castelo Branco, Colégio de Sônia, e eu estava lá matriculado num curso de técnico em patologia clínica. Depois disso, eu nunca mais saí da Castelo Branco. Nossa, então a sua Estou lá há história 41 anos, é. desde esse dia que minha mãe me colocou lá, e segui carreira, fiz concurso público, eu trabalhei 10 anos no Hospital Carlos Chagas. E assim, minha vida na veterinária se reduzia a praticamente quase nada. Minha mãe não gostava de ter bicho em casa, eu tinha medo de cachorro, né? Aí minha mãe falava mal, e assim, eu fui criado com isso. E aí, minha vida na veterinária, depois do meu legado na área de patologia clínica mais voltada para a humana, o meu legado foi quando eu fiz mestrado. Quando eu entrei para o mestrado, eu entrei no mestrado numa área voltada para doenças infecto-parasitárias. Minha turma tinha 10 médicos humanos. Eu acho legal que tu me colocar no currículo. Eu passei em primeiro lugar no concurso. Isso é uma outra história para um outro Nossa, dia, que assim, bacana. mais despojado, né? Menos formal. E o que me chamou muita atenção foi a qualidade e o conhecimento diversificado dos professores que eram veterinários. Alguns deles eu tenho contato até hoje, né? Um deles trabalha com a gente na Castelo Branco, que é o professor Raimundo Wilson, e me chamou muita atenção como se sabia de tudo, se enxergava doenças num ambiente que envolvia os animais e o ambiente, que anos depois a gente conheceria como saúde única, e que recentemente foi batizado de Uma Só Saúde. E que Pasteur já falava antigamente que a medicina humana cuida dos humanos e a medicina veterinária cuida da humanidade. E aí eu falei assim, caraca, eu quero ser esses caras, cara, eu quero fazer veterinário. Em nenhum momento entrou a palavra bicho na minha vida. E aí tive filho, não sei o quê. Aí depois os filhos cresceram. Aí eu comecei, um dia eu estava com a minha ex, uma das minhas ex, ela estava na casa de um amigo, aí me pula um filhotinho de poodle no meu pé, olhando pra gente, e aí eu olhei pra ele, aí ele olhou pra mim, tá lá gagazinho lá em casa, o senhor Peter Parker, né, foi logo batizado assim. E aí isso aí foi uma alavancagem muito grande. Tem um relato do meu também que eu acho relevante pra história, acho bacana a gente falar sobre isso, né, que cada um que está lá como aluno da gente tem um legado, cada um que está lá é o amor de alguém, de uma família, como Sim. nossos pacientes são. Eu me lembro muito que na missa de sétimo dia do meu único irmão, eu fui buscar meus filhos numa pracinha que eles estavam, e aí eu parei o carro, estava muito triste, obviamente. Aí pulou uma gatinha no banco do carro, ficou me olhando com aquela cara assim, tu tá precisando de ajuda, né? Também tá lá em casa até hoje, que é a Natasha Romanoff. Ela teve filhote, que eu não sabia nada de gato, meu gato ia pra rua, entendeu? E Ficou hoje é castrado apaixonado. depois. Hoje, um gato sair pra rua tem um treco, né? Aqui a gente costuma dizer que coisas que você, quando perde, tá um treco, né? Que você não acha. É celular, carteira e o gato, né? Tu fica desesperado. Depois que a gente aprende tudo de ruim que pode acontecer também na Tudo rua, pode né? Nossa. acontecer. Quando você pensa no gato na rua, tem uma vez com a rede lá estourou, o gato foi pro quintal do vizinho, e eu fiquei desesperado, entendeu? É. Assim, então, assim, você tem que criar um ambiente, obviamente. Então, gente, ali estava definido, tá? Depois do Peter e da Natasha, estava definido. Eu, como era professor da Castelo Branco, e a Castelo Branco já tinha um curso que, não sei se vocês sabem, eu também ajudei a criar, principalmente a parte do laboratório, né? O curso de veterinária do Campus Penha, que é do século passado que ele foi criado. Século passado parece que é distante pra caramba, né? Mas eu nasci no século passado. Então, o que que acontece? Eu fui fazer o curso. E aí, gente, daí, depois disso tudo, eu fiz estágio na área de felinos, eu fiz meu curso dando aula naquela correria de sempre. Comecei a ser convidado para vários programas de rádio sobre veterinária, sobre animais, pelas experiências que eu tive na biologia. E aí, em 2022, me ligam lá do campus de Realengo, os gestores, inclusive o mantenedor, me perguntando sobre o que eu achava de a gente abrir o curso no campus de Realengo, que é a sede, né? E, Sim. vieram me perguntar se eu não queria ser o coordenador. Eu fiz a mesma coisa que São Pedro fez com Cristo,
eu neguei 3 vezes, né. Eu neguei 3 vezes. Aí eu acabei cedendo, achei que era um legado importante e eu tô aqui hoje falando com tanta gente maravilhosa que faz parte desse processo todo aí. A gente aprende que a gente sempre leva um pouquinho das pessoas e, obviamente, dos professores que a gente acaba aprendendo, né, acaba se moldando. Eu diria que a gente acaba se tornando fruto da fusão de várias influências. Eu tive meus mestres, eu tive meu mestre Miyagi, tive meu mestre gateiro que faleceu esse ano, né, doutor Carlos Gabriel Dias. E é isso. Eu acho que a medicina veterinária está em muita expansão, muita ascensão. Estava conversando aqui nos bastidores, né, com o Lucas, né, que também participa aqui da apresentação, que é da Liga. Estava falando que o boom das especialidades está surgindo agora. Muitas especialidades estão com carência de profissionais e vou colocar, incluindo patologia clínica. Os concursos públicos vão estar abrindo aí, a galera toda vai estar saindo, se aposentando. Então, quem quiser seguir na área como na sua especialidade, os hospitais públicos é uma grande realidade, a tendência é expandir e existe muito mercado para patologia clínica e para veterinária, obviamente, por causa de realmente que hoje nós temos aquele conceito de família multiespécie, né? Ou seja, por mais que exista uma linha que critica a humanização dos animais, mas é uma grande realidade, né? Você hoje cria o teu cachorro, o teu gato, né, como um bichinho de estimação ficar na rua, tu cria como filho, né? Deixa Com dormir na tua certeza. cama, não é isso? Você fica preocupado em incomodar o bicho, né? Compra um brinquedinho pra ele, enfim. Ele acaba se Inclusive, tornando, assim, a questão tua de afeto, de objetivos, né, tem muitas histórias. Eu aconselho todo mundo a ler um livro, que saiu até um filme, né, não chegou a vir para o Brasil, assim, com grande divulgação não, que é Um Gato de Rua Chamado Bob, que é a história de um drogado, que entra um gato na casa dele e aí muda a vida dele. Inclusive, ele começa a cuidar do gato e vê que ele tem que cuidar de uma pessoa, de uma pessoinha que depende dele, e ele começa a se cuidar também para poder curtir o gato dele, enfim. É exatamente sobre isso. Então conta é, pra gente um pouquinho, professor, qual é a função do patologista dentro do diagnóstico veterinário? Então, a gente costuma dizer que o patologista ele tem algumas subespecialidades, né? Vocês já receberam aqui na temporada passada a doutora Mariana Dávila, que ela é histopatologista, que é a que estuda a parte, né, de você fazer lâminas dos tecidos para descobrir processos degenerativos, tumores, classificar se é benigno, maligno e entre outras coisas. A função do patologista clínico é aquela clássica realização e interpretação dos exames laboratoriais. Quais são as técnicas que são realizadas no laboratório, qual a abordagem que a gente tem que fazer, quais os exames. É um exame complementar, né? A gente tem a mania de fazer o exame achando que o exame que vai dizer o que o animal tem, na verdade, ele vai te dar mais uma pista. É claro que às vezes a gente dá uma pista ouro, né? Que pista é essa, né? Aquela chave importante. E também a questão de que os exames laboratoriais, mesmo sendo, entre aspas, escravos da clínica, né? A clínica sempre é mestra, mas eles costumam, às vezes, dar sinais de alterações patológicas antes do animal apresentar algum sintoma. Muita doença subclínica ela já tem alteração laboratorial evidente, testável e pesquisável, né? Que dependendo da sensibilidade do médico veterinário e, obviamente, a procura do tutor, né? Diz que o recado que eu queria dar hoje para quem tá vendo agora esse videocast é que a gente precisa conscientizar a população da importância da medicina preventiva, isso aí. não é? A gente não vai ao dentista só quando o dente está quebrado, a gente não deveria ir ao psicólogo só quando tiver totoca da cabeça, como o animal não tem que ir para o veterinário só quando estiver doente, não é? Muitas doenças, inclusive doenças renais, poderiam ser identificadas precocemente, aumentando a sobrevida dos animais, aumentando a qualidade de vidas e, obviamente, aumentando o tempo de sua vida com aquele serzinho que você se apega muito, faz parte
da família multiespécie. Com Sim, certeza. sim. Ah, conta pra gente alguma coisa, assim, de diferente que você já viu na patologia veterinária. Olha, Erros ou acertos ou situações olha, curiosas, assim. tem assim, não só da patologia veterinária, mas da patologia clínica como um todo, né? Sim. Assim, coleta de amostra é uma coisa que é absurda, né? Então você bota pro tutor fazer coleta de urina e fezes, já chegou no laboratório, a urina e fezes no mesmo potinho. É, Nossa. já chegou urina e fezes no mesmo potinho. Já Chega no chegou uma pote de caixa de manteiga. sapato com fezes de 3 cães. Meu Uma Deus. caixinha assim, ó, esse aqui é do Totó, esse aqui é da Fifi, da Fofes, coisas desse tipo. Aí É chegou tão trágico que chega a palito ser de cômico. fósforo. O Palito de palito, é. fósforo? O, Mas como o assim, bonito pegou o palito lá, foi lá no bicho, pegou o coletinho desse tamanho, como se fosse enrolou num Pegou com um papel. palito. Provavelmente o animal estava com algum fecaloma, ele não conseguiu. Aí, de repente, aquele prolapso de fecal, né? Ele foi Sim. lá, improvisou um suave e coletou um pedacinho no palito. Então, assim, muita história desse tipo em relação à coleta de amostra, né? Porque a medicina veterinária, a parte do laboratório, ela tem uma grande diferença em relação ao humano, né? Você vai fazer o seu exame, você vai ao laboratório, lá é colhido o seu sangue, você faz o exame no laboratório e leva para o médico. Na veterinária, o fluxo disso é diferente. Você leva o teu animal ao veterinário, o veterinário colhe o sangue e o veterinário manda o sangue para o laboratório. Não é? Muda completamente todo o processo, né? Muda completamente todo o processo. E isso, inclusive, lamentavelmente, encarece o exame. Uhum. É. Encarece o Por exame conta do porque, obviamente, que o processo. serviço do veterinário e da clínica em fazer a É. coleta, em enviar, onera o custo do exame. Sim. E muitos desses erros poderiam ser sanados pelo próprio clínico, instruindo o tutor É. a coletar, né? As fezes e urina, no caso, e instruindo o próprio. Não há dúvida. Só É, que o seguinte, né, Ali, o que que acontece? Hoje a gente, quando vai prescrever um medicamento, a gente vai colocar assim que é 1/4 do comprimido, tu tem que desenhar a fatia da É. pizza e mostrar que aquilo é 1/4, com certeza. porque senão é muito comum o tutor perguntar se pode dar na cozinha também ou só no quarto, entendeu? Meu Deus. Sei lá, gente, as pessoas são. Eu me lembro quando eu trabalhei no Carlos Chagas, um paciente chegou com a receita assim, ó. O doutor não botou que dia tem que voltar aqui. Eu tava conversando com o médico lá de plantão, não botou o dia. Aí eu peguei a receita, era um medicamento chamado Voltaren. Então, assim, voltar em que dia? Ele leu aquilo ali. Voltar. Ai, Então, assim, gente, não subestime o o tutor. nervosismo. Às vezes é por nervosismo, às vezes obviamente, por má formação escolar, Falta de má formação de escolaridade. interpretação, enfim, eu não vou entrar nesse mérito que não é o objetivo nosso aqui, né? São coisas assim que a gente tinha que prestar atenção mesmo, não há dúvida, tá? Tem que explicar direitinho, mas mesmo você explicando, você sabe que você pode ter um sucesso nesse processo aí. Sim, você falou dessa questão das fezes, né? Quando o tutor traz. Eu tive uma situação no estágio que o tutor trouxe num pote de quali, todo sujo de terra, misturado com as fezes. E como é que você vai fazer um coproparasitológico Tava dali? sujo de manteiga também, não? Não, ele Ah, pelo menos, pelo assim, menos ele limpou. engordurado estava. Se ele realmente passou um detergente antes de botar, quer dizer, na hora ali de fazer, né, o exame, talvez ainda achasse gordura, né, gotículas de gordura. E você vai saber se aquilo é das fezes, se é um achado, se foi S- do É, potinho se é lá que um, ele colocou, se é uma né? esteatorreia, né? O paciente pode estar com Sim, gordura nas fezes. sim. E assim, eu costumo dizer o seguinte, eu vou falar a vocês porque eu sou, assim, de outra época, né? Mas vocês não pegaram a época que as pessoas levaram o exame de fezes em potinho de revelar filme. Que era Gente. um pote de filme, antigamente, galera, geração Z, né? E Alf Beta também agora, né? O filme a gente revelava, botava num potinho, Um levava pra potinhozinho. revelar. Tu não sabia nem se a foto ficou bom, se ficou com cara de otário, não via nada disso. Aí aquele potinho o pessoal usava. Aí o pessoal socava as fezes naquele potinho, tampava, parecia um potinho mesmo. Só que aquilo ali fermentava. Somente que o potinho era escuro, justamente para manter a temperatura do filme, aquilo fermentava. Às vezes, quando a gente estava no laboratório, estava aquele barulho assim, ó.
Aí era o Ah, potinho que a tampa pulava. sozinho. Aí voava um disco voador bombardeando fezes igual pombo, né? Em cima da galera. Imagina o cheiro É, dentro do não, assim, era laboratório. terrível, era terrível. E na urina a gente também tem muito problema com isso, né, porque, assim, dentro do que nós estudamos agora, né, na patologia É, vai cair na prova bioquímica, amanhã. isso, E no caso, terça-feira também eu tomando à noite. exato, a gente sabe que a cistocentese seria a forma de coleta mais adequada, É, né, quase botei pro essa questão na prova, tirei. olha só, Já ia ser spoiler, já ia falar, desculpa, vai cair na pessoal. prova. Eu Spoiler. achava que todo mundo ia É. acertar essa. Então, tô te interrompendo, não, né? Não, pode Ah, tá. falar. O que acontece? A cistocentese, para quem aqui não tem a formação obviamente, simpatizante do canal, tá? Não esqueça de dar o like, Isso aí, ative o sininho e se inscreva no canal. comente. É, o que que acontece aí nessa situação? O exame de urina é um exame excepcional custo-benefício. Ele é um exame barato, rápido de fazer. Ele te dá muito parâmetros, né? Te dá parâmetros de glicemia, de proteína, de sangue na urina, de cristais, né? Que vão formar as pedras, né? Os cálculos, que a gente chama de urolitise. Só que na medicina veterinária, ou seja, o médico veterinário sempre se dá mal nessas coisas, né? Na medicina veterinária tem uma fragilidade muito grande. Você colheu uma urina, você vai pegar uma pessoa e falar: "Ó, colhe a urina aqui no potinho". Como é que você vai falar para o animal, e como o animal vai te avisar a hora que vai fazer xixi, não é? Eu costumo dizer que um cão, aí tem a variável macho e fêmea, né. O macho, ele abre a perna para fazer xixi, a fêmea faz sentadinha, né, normalmente. E o gato, gente, o gato avisa para fazer xixi, mas o problema é que tem gato que não deixa chegar perto, se chegar perto dele, ele Sim. sai. Eu aconselho a você tentar colher na hora que ele começar a urinar. E tem uma outra situação, o gato, quando faz xixi, ele basicamente ele cola, né, cola lá a uretra na areia. Como é que tu vai Sim. enfiar ali um potinho para colher material? Então, como que dar um comprimido para um gato já é complicado? As marcas de guerra. Pois é, o gato vira jaguatirica, né? A cada tentativa tu tem um protocolo. Na sexta tentativa o protocolo entra antisséptico, às vezes até ponto. O que que acontece? Isso dificulta muito. Equino, cavalo já é mais fácil, né? O cavalo começa a Sim. urinar, ele passa quase de 10 horas urinando. Uhum. Aí nesse intervalinho Verdade. lá, tu pega um frasco, né, limpo, não há necessidade de ser esterilizado, porque o exame chamado EAS, né? É um exame que você faz uma abordagem de substâncias e de células, então não há necessidade de ser esterilizado. No caso, na cultura, sim, né? Mas não é o caso. Então, essa coleta realmente é um ponto muito fraco. Outro ponto frágil também dos exames laboratoriais, que a gente inclusive comenta em aula, é o que a gente chama de pré-analítico sem ser a coleta. É o transporte ao laboratório, né? Que o veterinário colhe e manda para um laboratório. Esse laboratório, ele não é, na maioria das vezes, próximo ao consultório. Quando é uma clínica hospital, normalmente tem o seu laboratório próprio. Clínica nem sempre, o hospital sempre tem, porque o hospital já, Sim. já tem grandes cirurgias, já tem internações, enfim, né? Esse trânsito passa por um mesmo problema que a medicina humana passou. Eu fico vendo que, por exemplo, eu vi o Brasil ser campeão, né, antes do nosso Hexa desse ano, né, dia 19 de junho, né? Espero que quem esteja vendo depois de 19 lembre-se, pô, né, que ganhou mesmo, né? Então, me lembro que eu vi a Copa de 94, eu trabalhava num hospital em Bangu, eu era funcionário da rede de laboratórios da Golden Cross, né? E todos os problemas que a gente tinha em 94, que era o transporte de amostra por motoboy, que as amostras pulavam, embolizavam. Você colhe o sangue, às vezes tem sangue que você vai colher do animal longe, às vezes em campo, aí você manda para o laboratório fala, tá hemolizado. Aí você não sabe se foi a tua coleta que hemolizou ou se foi o transporte. E eu digo a vocês, na maioria das vezes é o transporte. E aí eu vejo a coleta, o transporte, como tendo o mesmo problema em 94. Gente, são 22 anos, 22 anos não, Não, 22 anos atrás, 32, 32 anos. 32 anos atrás, tá? 32 anos atrás. Caraca!
Então, eu estou falando do problema que nós temos hoje na veterinária, que era da medicina humana há 30 anos atrás. Melhorar a qualidade de transporte, tá? Hoje, por exemplo, os sangues na medicina humana são transportados por carros especiais, tem um suportezinho no carro, o carro tem um amortecedor para evitar a hemólise, alguns têm parte com refrigeração, somente para as culturas, né? A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá com certeza. Então, a gente tem que Nossa, o fazer que por mais a onde. gente recebe no laboratório, né, Aline? É Poxa. sangue muito ruim, não dá pra passar na máquina. Às vezes, inclusive, a gente Com muito recebe agregado. de agregado, fibrina, Uhum. às vezes até o veterinário ele coleta no tubo, por exemplo, meio ml no tubo grande, Aham. ao invés de coletar no tubo pediátrico. Nossa, eu recebi Isso é essa algo semana, que. 2 gotas de sangue no tubo grande. E fora que o EDTA, ele não. Ele vem uma quantidade de EDTA para É, poder ele fazer, a evitar, né, a coagulação para uma quantidade. Se for é. muito, ele não vai conseguir, né? Mas também se for pouco e não homogeneizar, não adianta de Vai nada, né? diluir demais. As empresas tiveram que mudar isso, que o EDTA antigamente, que é o EDTA é um anticoagulante usado para coleta de sangue, somente para fazer hemograma, né? As empresas, o tubo era líquido. Então, se você colhe 2 gotas no líquido, aquele sangue vira É. solução Água. de sangue, Uhum. né? Refresco Soro. de sangue. E Verdade. aí, a forma que eles fizeram, que a empresa fez, foi colocar esse EDTA já preso na parede do tubo. Ajudou Sim. bastante, mas mesmo assim, é um ponto que realmente eu fico feliz a Alessandra ter colocado isso, né? Que ela está no legado de patologia clínica, ela está no laboratório. Então, assim, e assim, imagina você, veterinário, vai colher sangue daquele gato, né? Gato Bravo. do, né? Aquele gato endiabrado do Jack Galaxy, lá daquele programa sensacional. Você colhe o sangue, manda pro laboratório. Aí o laboratório liga pra você e fala assim: ó, esse sangue tá cheio de coágulo, não pode fazer o hemograma com sangue coagulado. Aí tem veterinário que fala assim: não dá pra dar um jeitinho, não. Não dá pra dar um jeitinho, não, infelizmente. É. Não Nem uma faz lâmina, mágica. nem uma lâmina de um sangue coagulado é confiável. É, aproveitando o gancho, diz aí pra gente, então, quais são as diferenças de um sangue estar coagulado e um não coagulado para análise do exame? O que Ah, daria de boa, errado? gostei da pergunta. Não é meu papel aqui analisar as perguntas, não, mas eu gostei. Então, a diferença são várias. O primeiro, quando o sangue coagula, o pessoal chama de sangue pisado, né, popularmente, você meio que encapa todas as células sanguíneas. E aí, fora esse coágulo, fica a parte líquida que não foi encapsulado por aquilo ali. Então, se você, por exemplo, quiser fazer um exame de ver o percentual de células vermelhas, que a gente chama de hematócrito, do sangue coagulado, vai dar muito baixo, porque a maior parte das células vermelhas, hemácias, vão estar presas nesse coágulo. Esse é um dos problemas. Segundo problema, a gente faz os exames em automação. A automação tem uma agulha que aspira para fazer a contagem, né? Pelo sensorzinho que vai fazer a contagem, vai fazer, por exemplo, ver o tamanho das hemácias, que a gente chama de VGM, vai contar plaqueta, leucócito. E aí, meu amigo, você além de não conseguir fazer o exame, você vai arrumar um problema no teu equipamento. Esse é um outro problema. E o terceiro problema é que é muito importante para determinados exames. Vou dar um exemplo clássico que a gente faz até brinca na veterinária, na tal da doença do carrapato, da erliquiose, em que a contagem de plaquetas ela é um parâmetro importante para você esclarecer ou até mesmo fazer uma triagem, do tipo, vou pesquisar se é doença do carrapato, porque uma diminuição de plaquetas, que a gente chama de trombocitopenia, né? O termo plaquetopenia pode ser usado também, a forçação, mas tá bom. A gente fala deletar, né? Então tá bom. Então, assim, são importantes como parâmetros da doença, como, por exemplo, dengue para seres humanos, né? E aí, gente, no sangue coagulado, plaqueta já se foi há muito tempo. Se Isso é forma um... agregados, né? Se a gente vê na lâmina de um sangue até que dá para fazer o exame, a gente cansa de ver o que chamamos de agregado plaquetário. Aquilo ali identifica para um laboratorista, para o patologista, que foi uma coleta perturbada. É. É uma coleta que o médico que vai avaliar aquilo ali, que na grande maioria das vezes é o próprio que coletou, ele tem um parâmetro que realmente
existindo fatores ali, como estresse do animal, que Uhum. pode interferir em outros parâmetros. Até o número de neutrófilos, tem a chamada neutrofilia de estresse, aquela clássica hiperglicemia de estresse, ou Sim. seja, o resultado da glicose dá alto e você não consegue identificar se aquilo é da diabetes ou não. Pode ter sido estresse da coleta. O animal pode estar com uma infecção e você não consegue saber se aquela neutrofilia, ela é por causa da infecção, mas no caso ali pode ter sido pelo estresse de coleta. Isso é uma coisa importante de se colocar na requisição, né? Que houve estresse na coleta ou não necessariamente para o patologista veterinário? Olha, Aline, o que que acontece? Para o laboratório, é importante sim você dar dados clínicos, né? Uhum. Tipo assim, doença do carrapato é esclarecer. Porque por mais que a gente faça diversos exames, obviamente, sem teu papel ali é diagnosticar, você pode dar uma caprichada em determinadas Uhum. análises para esclarecer ou não. O que não pode ser para o laboratório é ele ficar sugestionado aquilo ali, tá? Eu, Uhum. por exemplo, peguei um caso na medicina humana, no Hospital Carlos Chagas, que o médico colocou assim: apendicite a esclarecer. E o hemograma de apendicite, ele é muito clássico. Ele é aquela senhora leucocitose, neutrofilia com desvio à esquerda, granulação tóxica grosseira, como queiram falar atualmente. E aí a pessoa do laboratório, ela contou a lâmina influenciada por isso. Hum. E liberou o resultado com o perfil, já que o Que era. esclarecimento era esse. Aquele sangue que chega às 2 horas da manhã no hospital, enfim. Aí o médico foi operar apendicite, é cirúrgico. Quando abriu a barriga da pessoa, saiu um monte de verme, ascaris, etc, etc. Meu Deus. A pessoa estava com uma obstrução por vermes, Caramba. Caramba. entendeu? Coisa que no exame, né, no exame teria aparecido outra coisa. Então, Sim. assim, é importante mandar a sugestão clínica, né? As hipóteses clínicas, que você tem que lembrar que quem está liberando aquela lâmina também é médico veterinário, Uhum. né? Uhum. Entendeu? Então, e, por exemplo, sonografista, isso é fundamental. Você falar assim, ó, quero esclarecer isso aqui. Suspeita Aí Com ele vai lá, clínica. certeza. vai dar, né, uma carga dupla lá no cabeçote, vai examinar Sim. com mais apuragem. Então, eu aconselho aos médicos veterinários a colocar, sim, suspeita clínica. Se bem que muitas vezes eles não têm suspeita nenhuma. Às É, vezes É, não tem é nada. porque, infelizmente, É. o nosso paciente não fala com a gente a nossa língua. Principalmente o gato, né? O é. É, gato, às vezes, ele chega numa clínica, ele tá diferente, ele não tá comendo direito. Você vai fazer o exame clínico físico ali, nada. Vai fazer um hemograma, pede um monte de coisa para poder entender. Às vezes não é nada, às vezes é porque o gato, não sei, mudou a Exatamente. caixinha de E eles areia de são lugar. muito resistentes à dor também. Sim. Nossa, um cálculo no ureter, um cálculo na uretra, nós humanos chegamos no hospital Urrando de torcido de dor. dor. Um gato tá lá livre, andando, comendo, bebendo água. Sim. E às vezes já é um cálculo, é Uhum. algo que era para ele estar sofrendo e ele Sim, tá tranquilo. pleno. então, eu vou fazer 2 situações de colocar aí, 3, que eu vou lembrar do gato lá de casa, que faleceu no passado com 10 anos. Era o gato que todo mundo gostava dele, que era o Chris, né? Que é o Chris Sebastian, que era o nome dele. Sebastian, que era o nome do pai do Oliver, que é outro gato lá de casa. E o Chris, ele apanhou tanto quando chegou lá em casa. E a gente acabou botando o nome dele por isso, né? Que todo mundo odiava o gato. Então todo mundo odeia o Tadinho. Chris. E o Chris, ele do nada começou a cambalear. E assim, não deu tempo nem da gente levar tipo, pra ver o que era, pra clínica. Eu examinei, ele estava muito apático, a pressão estava muito baixa. Eu falei, pô, pressão baixa. Aí eu comecei a pensar logo em infecção, né? Ah, quer dizer, teria que fazer aquele hemograma. E não deu outra. Ele foi a óbito muito rápido. Eu atestei o óbito dele. A gente levou lá para a professora Rosaura e equipe. Muito obrigado, professora Rosaura, doutora Rosaura, grande histopatologista, fez a necrópsia do Cris Sim. e era uma pancreatite supurativa. Entendeu? A galera que participou citou que quando abriu
o abdômen do Cris era pus pra tudo quanto é lado. Ela ficou até com medo de continuar a necrópsia, porque poderia ser outras coisas, né? Mas que ela percebeu que era de pâncreas pela grande, vasta experiência dela. Enfim, outra situação também que eu digo é que vou citar o meu amigo de turma, que é um dos maiores profissionais de felinos também, pupilo do Gabriel. Ele é meu irmão de mestre, né? Que é o famoso Val Felinos, doutor Valdemar. O Valdemar, ele sempre fala que o gato, quando chega vocalizando no consultório, é de muita relevância. Porque para ele vocalizar, gente, né? A gente brinca, né? É. Né? Por assim, para uma pessoa tá acima do peso, falar que tá frio, tá muito frio, entendeu? Né? Porque o magrinho sente logo que tá frio. Sim. E aí, até que para gato, né? Essa tá na prova de amanhã. A Ó. fosfatase alcalina, que é uma enzima marcadora de, que a gente chama de colestase, né? Que é obstrução de canal hepático, né? Canal biliar. Ela nos gatos tem uma meia-vida muito curta, ou seja, a enzima ela é reabsorvida muito rápido. Então, quando ela está ligeiramente alta, é tão relevante como ela estivesse alta, muito alta em outro animal. E a gente, por achar que ela está ligeiramente alta, às vezes não dá tanta atenção. Então, o gato tem isso, o gato tem isso. Aliás, todas as espécies têm suas É. peculiaridades, né? Sim. A gente costuma dizer que, por exemplo, os equinos, a gente tem aquela questão de que é um barril de cólica apoiado em 4 laminite, né? O Sim. pessoal fala muito isso, são as coisas que mais pegam. A gente na clínica de produção, né? É o termo que a gente usa, apesar de, obviamente, as pessoas não concordarem, mas a gente precisa de alimentos de origem animal, porque senão não tem comida para todo mundo, já não vai ter daqui a um tempo. Ou come, ou então chama o Thanos para dizimar a metade. Já deu um trabalho danado, né? Para vocês lembram como é que foi para ele sumir, né? Então, na clínica de produção, você tem uma abordagem laboratorial muito voltada para a produção, né? Então, assim, uma doença de um bovino, ela só é relevante se ela afetar, por exemplo, boa parte do gado, entendeu? E por aí vai. Uma coisa que, assim, a gente já viu em aula, né? Mas eu acho que é bacana trazer para as pessoas, né? Que às vezes, até veterinário mesmo, porque a coleta com o scalp, ou direto na seringa, ou então no vácuo, ela vai ter ali as suas diferenças. Aí você quer falar um pouquinho Mais delas? uma vez, eu gostaria de parabenizar a equipe pela escolha das perguntas altamente relevantes e importantes. É muito bom estar falando aqui de exames, exame tal, de alterações, mas essas coisas são coisas que afetam o dia a dia do veterinário e o dia a dia do laboratório. Uhum. A coleta, eu costumo dizer que é igual uma linha cirúrgica. Você vai operar o quê? Ah, então eu vou usar um fio orgânico, um fio sintético, um fio que tenha boa memória ou que não tenha memória. A coleta é a mesma coisa. Então, dependendo do animal, você vai escolher o método. Por exemplo, bovino, você consegue coletar a vácuo com facilidade se ele não ficar balançando muito o rabo. É, Se ele balançar muito o rabo, o método que eu mais gosto é simplesmente se enfiar a agulha lá aquela veia imensa lá, né, é intravertebral, né? Você bota a agulha ali, vai começar a gotejar, o rabinho vai balançando, você tá com o tubo, você vai com vai o tubo coletando. enchendo, né? Obviamente com anticoagulante, se for fazer o hemograma, é um ótimo método. Para um equino, vai pegar uma jugular, não pensar 2 vezes, vai de a vácuo. Agora, você vai colher um gato com por mais que ele seja um gato grandão, né, que ele seja aqueles gatos gigantes, né, que seja um Maine Coon, né, você não pelo comportamento dele, você não vai cada animal é um animal. Tem gato, a gente fala tanto de gato aqui, mas tem gato que chega lá bonzinho, vai lá, tu colhe, ele não tá nem aí, ele tá tipo assim, ele tá nem pensando em você. E para cachorro, idem. Entendeu? O cachorro é mais medroso, mas tem os cães reativos. Então, acho que cada paciente é um paciente, né? Você vai escolher com que você vai trabalhar, né? É tipo um mestre Pokémon. É, Fora que o calibre da agulha também conta muito, Calibre da né? agulha, o tempo de estase. Porque coleta com scalp é ótima. Se adapta ao movimento do animal. isso. Mas tem que parinizar o scalp.
Boa parte não faz isso. E aí, durante aquele trajeto que o sangue está indo para o tubo, que está indo para a seringa, você induz a coagulação. Aí, quando o sangue vai para o tubo, ele já tá com a via de coagulação ativada. E aí, gente, não tem EDTA que sequestre Sim. cálcio ionizado mais. E até a velocidade também, né? A pressão do êmbolo, ela também pode alterar. Exatamente. Por exemplo, o vaso colaba quando você puxa com força. Sim. E aí a prerrogativa da coagulação, da trombose, né, tem a tal da tríade Vishon, né, estudaram em patologia, a primeira delas é a lesão endotelial. Aí são 3 fatores que, somados, aumentam a possibilidade de coagulação. E aí, numa coleta forçada dessa, você já coloca logo 2, que é a lesão endotelial e a estase venosa. Você muda o fluxo, tá? E se o animal tiver uma hipercoagulabilidade, esse sangue nem chega na seringa. Ele já coagula dentro do escalpo. Fora os danos que podem ser causados à hemácia também, né? Que eu já vi veterinário coletar e jogar de volta pro tubo com agulha. Eits. Enfia com o tubo fechado a agulha e injeta o sangue. Vou falar mais uma vez, as perguntas e colocações estão Hemólise na excelentes. certa. Eu tô muito orgulhoso para essa galera da Castelo Branco, tá tão sabida, tão atualizada. Senhores veterinários que estejam aqui agora olhando, aqui, olha para a câmera da verdade, ó. Por favor, façam a lâmina com sangue sem estar coagulado. Isso ajuda muito o laboratório a liberar a série vermelha. E muito, inclusive para hemaparasita. O EDTA, quanto mais tempo o sangue passa no EDTA, mais a alteração nas hemácias. Porque o EDTA, geralmente, ele é K3, ele tem muito potássio. Isso altera a osmolaridade de membrana. Então, dificulta não só a morfologia, como a coloração. Então, se fosse possível, coletou o sangue, a primeira gota na lâmina e depois o resto no tubinho. Faz lá aquela lâmina lá das aulas práticas de patologia clínica e manda para o laboratório a lâmina separada. Mas faça uma Seria um lâmina sonho, bonita, tá? por É, favor. Seria um Que sonho. também E vou note te falar mais uma muita vez, na medicina coisa. humana já é assim. É. é. Mas é muito difícil a gente É. receber A lâmina gente já feita. recebeu lâmina com esfregaço, mas não era um esfregaço viável. Não tinha Ah, não como. tem dúvida. Tem É. esfregaço que Às a lâmina vezes, expansora da pessoa é. parece que foi o cotovelo, né? Pegou o dedo assim, ó, né? Às vezes a Botou na pessoa cabeça manda e só preparou a a lâmina. lâmina com esfregaço Pra e não não falar outra manda o parte do sangue. corpo. Aí o Ai, esfregaço tá péssimo, não tem o que fazer e não manda o tubo com sangue. ainda Aí manda faz como? corado, não? Sem corar. Não, sem corar. Manda a Ai, lâmina e não manda o tubo. Não. É, aí não dá, né? Aí fica difícil. Acontece muito com aves, porque a coleta de ave é Tem que ser Sim, nossa, sem difícil. imediato. E dúvida. é um É, pingo que você consegue tirar, principalmente se for um animal muito pequeno. Exato. eu passei por essa experiência quando eu viajei com o mestrado. A gente foi preparar lâmina em alguns animais de áreas mais silvestres, né? Para pesquisa de Trypanosoma cruzi. A gente precisava de uma gota de sangue. Aí, aquela gotinha de sangue, por exemplo, colher um sangue de um tatu. É. Eu, naquela época, não era veterinário ainda, né? Eu ficava pensando assim, gente, como é que colhe sangue de tatu? Por exemplo, como é que só colhe o sangue de uma tartaruga marinha? Você só consegue colher sangue da tartaruga marinha em ambiente natural quando ela vai desovar. Porque quando ela começa a desovar, ela entra meio que num torpor, né? Ela entra num frenesi, né? E aí dá para você fazer a coleta dela pela jugular sem ela retrair a cabeça, que é um problema que a gente tem com coleta de É quelônio, verdade. né? E na tartaruga marinha dá para você fazer isso. Até eu falando tartaruga marinha de novo. Me chame para tartaruga marinha, eu sei coisa pra caramba. Já fui quase todos os tamados da vida. Já vi várias desovas. Mas voltando para o assunto, pro texto, eu esqueci. Das aves, que é a Ah, é, coleta das Das de aves, polpa. né? Eu aves. sabia acontecer isso. Então, da questão das aves é isso, né? Vocês assistirem um vídeo, gente, para quem nunca viu, até mesmo para estudante de veterinária, a coleta de ave é tem uma habilidade imensa. Tem veterinário que colhe na mãozinha, com uma mão ele segura a seringa, com a outra empurra o êmbolo, né? Normalmente usa aquela seringa de insulina, que é bem pequenininha. É. E aí, gente, a importância de fazer uma lâmina dali, antes de jogar para fazer o restante do hemograma, muito importante. E tem uma coisa, a grande maioria dos aparelhos de automação para hematologia
não tem parâmetro para ave. Então tem que ser aquele hemograma artesanal. Uhum. Câmara de Câmara Newbauer é para Newbauer. contar leucócito, para contar Ah, hemácia, rodar o hematócrito pelo capilar e a lâmina. ainda Entendeu? mais que E a plaqueta, Deus é. me livre, tá? Contar plaqueta na câmara é horrível. Tem as variações, né? Tem os psitacídeos, tem os passeriformes e vai variando, né, os parâmetros de um para o outro. Eu costumo aconselhar agora aqui aos estudantes e até mesmo veterinários que estejam assistindo, né, o nosso Cast Vet, né? Eu já batizei agora de VestCat. É, que realmente façam pesquisas sobre parâmetros, valores de referência. Assim, a gente tem sobre aves, óbvio que tem, mas assim, até mesmo para cães, né? Parâmetros para animais de grande, pequeno, qual o parâmetro para retriever, qual o parâmetro para poodle, qual o parâmetro. São trabalhos que vão render publicações e simples de serem feitos, trabalhos de estatísticas. Pegar, fazer o exame, fazer uma triagem, fazer um bom levantamento bioestatístico, você tem um trabalho bom para publicar e mais do que isso, informar aos veterinários e acadêmicos sobre parâmetros bons de serem trabalhados na interpretação de exames laboratoriais. Isso aí. Então, a gente está começando a se encaminhar pro final e a gente Eu tem um falei que eu Ah, falava quadro. demais. Ah, nada. Não, e por mim a gente Essa continuaria brincadeira aqui comigo nunca dá falando também, a certo. gente bastante. continuaria o dia todo, porque não É. falta é Essa assunto. brincadeira comigo nunca dá certo. Não, ainda tenho perguntas aqui que depois, nos bastidores, eu ainda vou, Uhum. vou desenvolver. A gente tem o quadro, né, que é o VET Responde. E a gente criou, né, uma caixinha de perguntas, o pessoal mandou algumas perguntas lá, e aí a gente vai ler algumas para você. Eu gosto disso. Ó, por que o EAS e a relação proteína-creatinina urinária não são tão utilizados na veterinária? Então, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Primeiro, vamos por etapas. EAS é aquele exame clássico de urina. Você colhe, manda para o laboratório e ele faz a triagem, né? Uma vez me pediram para fazer um exame de urina lá em Castelo Branco. Faz o exame da minha esposa. A gente fez o AS, descobriu até que estava com tricomonas. Já contei essa história em sala. Tava com tricômonas, né? Como os Aham. parasitologistas chatos gostam de chamar. A gente no laboratório chama de tricomonas. Então é tricomonas e acabou. Vai pentear sagui. Então, o que que acontece? Estou quase esquecendo. O EAS, o grande problema é a coleta. A proteinúria e o clearance, né, ou a própria creatinina sanguínea, a proteinúria ela tem validade interpretativa, clínica, em urina de 24 horas. E você só consegue coletar a urina de 24 horas em animal sondado. Então você precisa sondar o animal e ele ficar 24 horas colhendo aquela urina, Sondado. né? Coleta com ser humano já dá problema. Você fala, toda vez que urinar, urina lá na garrafa PET. Não é isso? Aí tem gente que colhe 2 garrafas PET, ou então assim, colhe quando enche, encheu, não precisa levar mais. Tem gente que chegava assim, deu só isso aqui, deu essa aqui só mesmo. Ó, encheu, parei de colher. Tem que colher porque a gente precisa do volume final. São parâmetros muito importantes, tá? Excelente pergunta, quem fez também tá de parabéns. Aí, quem perguntou foi o Lucas Frazão, Tá vendo aí? nosso diretor de Tá de camisa, extensão. tá de manto sagrado hoje. Nós temos mais uma aqui, ó. Qual o melhor caminho para seguir após a faculdade, dentro da área da patologia? A pessoa que quer seguir na área, Da como que ela patologia veterinária. Você vai perguntar para todo professor, ele vai falar para você assim: faz mestrado, doutorado, não sei o quê. Não. Faça uma grande especialização numa área. A gente tem várias excelentes. Eu não vou citar nomes aqui, porque estou até poderia citar, né? Mas tem aquela famosa de São Paulo, que eu mega recomendo, tanto para patologia clínica como para anatomia patológica. Eu tenho um amigo que se formou em anatomia patológica. Fui um aluno no colégio nos anos 90, meu Deus. Mas enfim, então o caminho é seguir especialização e, obviamente, depois tu pensar no mestrado profissional por qualificação, mas primeiro o grande caminho é a especialização. Porque hoje a ciência veterinária, o médico veterinário que não encontra um foco, ele fica no meio da rua. Eu costumo falar isso, no meio da rua tá atropelado, né? Aquele veterinário que vai passar um tempo, né? Todo médico forma, vai ter o seu tempo de SUS, de ficar em plantão, né? Então, o veterinário apanha muito em plantão de madrugada, plantão, aqueles plantões, né, terríveis.
E aí, em termos de remuneração, a especialidade é o caminho. Claro que você pode ser um médico veterinário, tipo o meu grande amigo e sucessor do legado Dr. Rafael Scherer, que é um cara que cuida desde uma formiga até um tiranossauro, entendeu? Ele é um médico veterinário que tem uma amplitude de trabalho imensa, não é? Mas ele atualmente me confessa que ele tem feito muito trabalho com equino. Então, assim, eu acho que é um ótimo caminho. Não deixe de ser médico veterinário e seja só médico, por exemplo, de gato, de equino, não. Seja um médico veterinário, generalista, mas tenha o seu superpoder, que é a especialização. Então, esse é o grande conselho que eu dou hoje para todos os já quase formados em medicina veterinária, incluindo as pessoas aqui da mesa, Com né? certeza. Os Lembrando que o apresentadores. estágio também é muito importante. Se a pessoa já tem o interesse pela Com patologia, certeza. tem que procurar um É, estágio. sim, aí estão falando assim, o estágio é muito importante. Uhum, Gente, nenhuma faculdade vai te dar o parâmetro de que você precisa só com a faculdade. Isso é fato. Até porque mesmo que você faça estágio, mesmo que lá tenha uma boa clínica, você precisa de outros ambientes, visão de outros profissionais. Isso agrega muito conhecimento, novas técnicas, novos tipos de procedimento. E aí, como eu disse a vocês, é igual aula. Você vai, eu tô falando assim, igual a formação de um professor. Você depois que vira professor, você vê que você pegou características de vários. E o veterinário tem muito isso. Você começa a ver que, eu gosto muito daquele filme Quem Quer Ser um Milionário, para quem não viu ainda, ganhou o Oscar, inclusive, que o menino acerta todas as questões de um programa de perguntas, né, um quiz, porque ele vivenciou cada fato daquele de uma maneira diferente. Então, quando você tiver formado, você vai ter vivências. Claro que cada paciente, você tem novos aprendizados, mesmo de uma doença que você já tenha tratado várias, porque tem aquela frase que eu acho fantástica de um amigo meu de mestrado, o doutor Danilo. É mais comum a manifestação incomum de uma doença comum do que a manifestação comum de uma doença incomum. Então, você pega vários casos de uma mesma doença com manifestações diferentes. E isso constrói a tua semiologia e tua propedêutica, que é a arte de escolher o tratamento, o protocolo que você vai usar. Isso faz plena diferença. Aquele cliente que fala assim, o meu veterinário vai resolver isso. A gente faz isso na medicina humana. Hoje as pessoas querem, doutor fulano, não, leva nele, né? Leva nele que ele vai resolver. Isso é muito importante para o veterinário. A gente não tem o dom de saber tudo, a gente não tem o dom de ser o correto, né, sempre, mas a nossa formação, sendo qualificada, a gente vai entregar um serviço para a sociedade e para a qualidade de vida dos animais muito interessante. É um reforço, né, em relação a isso que você falou, né, que às vezes a mesma doença a gente vai pegar em diferentes animais e o protocolo, como você falou, vai ser diferente. Tem muito responsável que tende mas é a mesma coisa que ele teve da última vez, eu vou pegar a receita de é. 2019 e vou dar. Não, apesar de os sintomas, né, no caso, os sinais clínicos serem parecidos, né, ou quase iguais àqueles, não necessariamente o protocolo vai ser, e às vezes até o protocolo já se atualizou, tem novas medicações ou nova forma de se tratar aquela clínica, né. Aí vai entrar estudo e vai entrar. Vão a congressos. Isso Não aí. Uhum. deixem de ir, tá? Tem muitos interessantes. Não vai só para congresso para tirar foto, publicar no Instagram e ganhar canetinha, tá? Ganhar brinde. Assista as palestras do teu interesse. Muito importante isso. Normalmente vão assim, os melhores veterinários do Brasil nesses eventos e os de fora do país. Eu fui no congresso de medicina de felinos que o, o médico, a maior referência em FIV e FeLV deu a palestra. Eu assisti palestra da Susan Little, que é autora do livro O Gato. Então, isso faz muita diferença. E a gente não pode deixar de falar hoje, né, já que tocou no assunto Aline aqui, que essa Aham. brincadeira de usar protocolo, a gente tem uma frase que a gente brinca muito, que é o seguinte: trombocitopenia não é deficiência de doxiciclina. Que acontecia o seguinte: um monte de exame com plaqueta baixa por causa da coleta Uhum. virava doença do carrapato por causa da diminuição das plaquetas. E toma E a antibiótico. brincadeira é, na época que eu era estudante,
a gente usava protocolo de doxiciclina para erliquiose de 14 dias. Às vezes você dava 10 dias, depois de 10 dias fazia o hemograma. Plaqueta normalizava, tu parava, não precisava nem os 14. Hoje, gente, a gente usa 28 dias. Isso aí. É uma tetraciclina, ela é gastrotóxica pra caramba. O animal vai ficar com enjoo. A gente acaba tendo que usar omeprazol para poder ter aquele efeito gastroprotetor. Então, o animal corre o risco de começar a querer parar de comer, porque você está usando antibiótico 28 dias. Com É, certeza. E é uma realidade cruel que a gente enfrenta. demais, nossa. Gente, queria continuar. Gente, quem sabe daqui a um tempinho a gente marca outro, Uhum. É, né, para poder complementar ali os assuntos que ficaram faltando, né, de deixar um gostinho de quero mais. é importante, né? E é isso. Eu vou deixá-los aqui, né, nesse nosso primeiro episódio. E antes eu quero agradecer aos nossos espectadores, ao nosso convidado, finalmente Muito aqui. obrigado, estou muito feliz. Hoje foram as Guerras Infinitas, o próximo episódio vai ser Ultimato. Isso aí. Ainda, quem sabe, outra, né, uma trilogia aí. Quero agradecer também ao nosso patrocinador, Estudando Bichos. Lembrando que tem o cupom LACLIP10, né, para adquirir tanto cursos ou atividades, ou então os produtos da loja. E agradecer aos nossos apoiadores. Agradecendo mais uma vez a Universidade Castelo Branco, a Prefeitura do Rio de Janeiro, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Parque Suzana Naspolini e a Nave do Conhecimento de Realengo, que é aqui onde nós estamos. Então não esquece de curtir, comentar, compartilhar, que ajuda a gente na nossa divulgação. Nos nossos projetos também, que a Liga tem muita coisa bacana para poder a gente divulgar e agregar para o mundo da medicina veterinária. Isso aí, pessoal. Muito obrigada, professor. Obrigada, Lê. Obrigada, Só chamar. gente. Isso aí. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.